Vamos agora para a nossa terceira parte sobre hidrocarbonetos aromáticos. Vamos hoje aqui resolver alguns exemplos, algumas questões bem simples a respeito desses compostos aromáticos. Primeiro, qual é a nomenclatura oficial e o PAC da estrutura abaixo, certo? Primeira coisa, eu tenho que olhar para a minha estrutura, identificar quantas ramificações e quais são as ramificações. Nesse caso aqui, esse benzeno substituído, benzeno ramificado, apresenta duas ramificações. Ramificação de um carbono, ramificação metil. Ramificação de dois carbonos, ramificação etil. Após identificar as ramificações, tenho que localizar elas dentro do benzeno. Para indicar a localização, eu tenho que enumerar os carbonos do benzeno. E a enumeração sempre começa a partir do carbono que tem a ramificação mais simples. Nesse caso aqui, esse vai ser meu carbono 1, porque tem a ramificação mais simples. Eu posso escolher o sentido horário ou o sentido anti-horário. Vou escolher o sentido que vai dar a menor numeração possível à segunda ramificação. Nesse caso aqui, vou escolher o sentido anti-horário. Carbono 1, 2, 3. Por que eu não escolho o sentido horário? Porque, 1, 2, 3, 4, 5. Eu sempre vou escolher o sentido que vai me dar a menor numeração possível às ramificações. Então, eu vou ter um metil no carbono 1 e um etil no carbono 3. Como é que vai ficar a nomenclatura? Aqui eu vou ter o 3-etil metil benzeno. Nesse caso, eu vou ter uma ramificação etil ligada ao carbono 3 e uma ramificação metil ligada ao carbono 1 do benzeno. Nesse caso aqui, eu não preciso indicar a posição 1 do metil, porque esse grupo metil foi o meu grupo de referência para eu poder enumerar a ramificação etil. Então, fica claro que a posição metil, a ramificação metil, só pode se encontrar na posição 1. Então, 3-etil metilbenzeno. Mas lembra que a gente viu que esse metilbenzeno também pode ser chamado de tolueno. Então, posso substituir metilbenzeno por tolueno. Então, vou ter o 3-etil tolueno. Ainda mais, posso substituir a numeração pelas posições orto, meta ou para. Olha aqui, a segunda ramificação ela se encontra na posição meta em relação ao carbono 1. Aqui, carbono 1, posição orto, posição meta, posição para. Então, a segunda ramificação se encontra na posição meta. Então, vou ter M de meta, meta-etil tolueno. Vamos ver no segundo exemplo. Mesmo esquema. Qual é a nomenclatura oficial da estrutura abaixo? Primeiro passo, identificar as ramificações. Nesse caso aqui, eu tenho duas ramificações. Uma ramificação com 2 carbonos e uma ramificação com 3 carbonos. Aqui eu vou ter uma ramificação etil, nesse caso ramificação etil, e aqui vou ter uma ramificação do tipo isopropil. Eu vou deixar para vocês aí o link de um vídeo completo sobre nomenclatura de ramificações. Só sobre ramificações completo, certo? Então, nesse caso, eu vou ter a ramificação etil, ramificação isopropil. Além do nome, tem que indicar a localização, enumerando os carbonos do benzeno. E a enumeração começa a partir do carbono que tem a ramificação mais simples. Nesse caso aqui, o carbono que tem a ramificação mais simples é o carbono da ramificação etil. Então, tem o carbono 1, 2, 3,
4. Nesse caso aqui, não importa o sentido, a numeração vai ser a mesma. Eu tenho um etil na posição 1 e um isopropil na posição 4. Como é que vai ficar a nomenclatura? 4 isopropil etil benzeno. Da mesma forma, lembra que eu não preciso indicar a numeração para minha ramificação de referência, porque ele é o carbono 1. Eu só posso enumerar a posição 4 a partir do carbono 1. Então, eu tenho 4 isopropil etil benzeno. Da mesma forma que no exemplo anterior, eu posso substituir a numeração pela posição. Aqui eu tenho carbono 1, posição orto, posição meta, posição para. Então, a ramificação isopropil está na posição para em relação ao carbono 1, que contém a ramificação etil. Então, eu posso utilizar essas duas nomenclaturas. O 4-isopropil etilbenzeno ou para isopropil etilbenzeno. Vamos para o nosso último exemplo aqui, uma questão bem simples. A queima do eucalipto para produzir carvão pode liberar substâncias irritantes e cancerígenas, tais como o benzoantracenos, benzofluorantracenos e dibenzoantracenos, que apresentam em suas estruturas anéis de benzeno condensados. Lembra que a gente viu o que é um benzeno condensado, anéis de benzeno condensado? São dois ou mais benzenos conectados uns aos outros. Nesse caso aqui, o antraceno, que é a espécie que ele está estudando, apresenta 3 anéis benzenos condensados. E ele quer saber qual é a sua fórmula molecular. A primeira coisa que nós temos que fazer é representar a estrutura do antraceno. Nada mais é que 3 anéis benzenos conjugados. Lembra que o benzeno ele possui 6 átomos de carbono, no hexágono, que apresenta 3 ligações duplas alternadas. Dupla simples, dupla simples, dupla simples. Nesse caso, nós vamos ter 3 anéis benzenos conjugados, 3 anéis benzenos condensados. Agora nós temos que ver, cada átomo de carbono está fazendo 4 ligações. Nesse caso, uma ligação, 2, 3, 4. Aqui da mesma forma, 1, 2, 3, 4. E aqui do mesmo jeito, e aqui do mesmo jeito, certo? Vamos agora identificar a fórmula molecular. Nós vamos ter quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos ter 14 hidrogênios, ou desculpa, 14 carbonos. Isso vai nos dar as alternativas A, B ou C. Agora, vamos ter quantos hidrogênios? Lembra que cada carbono está fazendo 4 ligações. Então, nesse caso aqui, eu vou ter apenas um hidrogênio, outro aqui, ó. Cada traço desse está indicando que o carbono tem apenas um hidrogênio, porque cada carbono desse está fazendo já 3 ligações. Agora aqui, esse carbono já fez as 4 ligações, então não vai ter nenhum hidrogênio. Aqui da mesma forma, esse carbono aqui já fez as 4 ligações, não vai ter nenhum hidrogênio. Aqui vai ter mais um hidrogênio, aqui vai ter outro. Aqui da mesma forma, não vai ter nenhum hidrogênio, porque já fechou as 4. Aqui também já fechou as 4 ligações. E aqui eu vou ter mais um hidrogênio, outro hidrogênio, mais um hidrogênio, mais um aqui.
No total eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. E a fórmula molecular do antraceno vai ser C14H10. Eu vou ter 3 anéis benzênios conjugados, no total me gerando 14 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio.